Olá, boa noite. Hoje eu quero que a gente comece a refletir sobre um tema que é bem amplo, tem bastante coisa para conversar, mas que pelo menos a gente comece agora a pensar um pouquinho sobre isso, que são as doenças que nos acometem. O quanto de responsabilidade a gente tem sobre as doenças que a gente enfrenta ao longo da vida. Eu diria para vocês que nós temos 100% de responsabilidade sobre essas doenças. O que é um pouco difícil de encarar, porque às vezes parece que é muito fácil achar um culpado ou se esquivar um pouquinho disso. Mas se a gente for pensar mesmo doenças genéticas, então que a gente fala, não, mas no meu caso não, porque a minha família inteira tem, então eu também tenho, é da minha família. Não, a gente também se colocou nesse lugar. Bom, o que que é importante? O que que a gente precisa prestar atenção? Na nossa vibração. Para uma doença chegar no nosso corpo físico, ela já nasceu em níveis mais sutis, níveis energéticos, a gente já criou isso emocionalmente, isso já afetou a nossa energia e então isso vai somatizando, isso vai aparecendo no nosso corpo, mas não surge primeiro no nosso corpo. Já existem muitos estudos, inclusive, sobre isso, né? A questão das emoções. Isso atinge, sim, fisicamente a questão. Conforme a emoção que nós sentimos, isso desencadeia uma produção de determinados hormônios no nosso corpo, neurotransmissores, e isso impacta o nosso corpo inteiro. Então, conforme o que a gente sente, conforme as nossas emoções, a gente está afetando o nosso corpo e está afetando a nossa energia. Então a gente vê, por exemplo, eu tenho certeza que todo mundo já conhece ou ouviu falar de pessoas com doenças muito graves, muito sérias, e que de repente conseguiram um milagre de uma cura. Geralmente o que, que acontece com essa pessoa? Ela mudou a sua vibração de alguma maneira. Ou ela teve uma mudança brusca de vida, então, mas ela tinha um estilo de vida, tinha hábitos, comportamentos, uma maneira de pensar que foram criando essa doença, e de repente aquela pessoa que resolve, quando descobre uma doença séria, ela decide parar com tudo, se afastar, buscar tratamento, mudar completamente o estilo de vida, alimentar, diminui muito o estresse, se afasta de muitos problemas, né, que seu estilo de vida estava trazendo, e aí de repente consegue aquele milagre, né, aquela cura. Muitas pessoas conseguem essa cura por confiar muito num santo, numa equipe, mesmo espiritual, enfim, alguma divindade, né, em Deus mesmo. Então se coloca ali num estado de confiança muito grande, a gratidão já por sem ainda doente, agradecendo já nessa fé, né, de tu entrega e já confia na cura, então traz já essa gratidão, essa confiança. Então, uma mudança também muito grande de vibração, uma vibração muito elevada, né? Essa fé, essa gratidão. Então, tudo isso muda a vibração da pessoa e traz esses milagres que a gente vê, né? Essas curas que acontecem. Então, isso são exemplos de como a nossa vibração sim influencia na nossa vida. Mas, por exemplo, mas eu nasci com isso, né? Eu não criei, eu nasci assim. Então a gente amplia um pouquinho a nossa visão e pensa que a nossa vida, ela não começa nessa encarnação. A gente já vem plantando muita coisa há muitas encarnações atrás. Então, se hoje eu nasci com alguma doença, alguma questão, é porque eu de alguma maneira plantei e atraí ela em vidas anteriores. Então, qual é o passo? Eu mudar hoje para plantar saúde, né, nessa existência e numa próxima existência. O que a gente mais precisa prestar atenção sempre, e que parece uma coisa muito simples,
mas é muito difícil, porque a gente ainda tem muito a aprender e a evoluir, mas o que é a receitinha simples é sempre prestar muita atenção na nossa vibração. Quanto a gente vibra no medo, né? O medo de uma doença, no medo da falta, o medo que aconteça alguma coisa, o quanto da nossa vibração é baseado no medo e o quanto da nossa vibração é baseado em outros sentimentos, né? De gratidão, de amor, enfim. Qual é a parte do nosso dia que a gente dedica a vibrações mais elevadas e quanto do nosso dia a gente permanece em vibrações de mais baixa vibração? Então, se a gente pode criar a doença, a notícia boa é que a gente com certeza pode criar a cura, né? Que é a autocura, que o nosso corpo é capaz. Então, mesmo se a gente pensar nas questões genéticas, né? A minha família inteira tem diabetes, tem pressão alta. Então, eu tenho uma chance, talvez maior, de que isso aconteça, mas eu não... nada é definitivo, eu não sou obrigada a passar por aquilo. Eu posso, baseada no amor ao meu corpo, me cuidar para que essa doença não se desenvolva e não no medo de que isso aconteça. Não, eu vou fazer uma atividade física, eu vou cuidar da minha alimentação, eu vou meditar em amor a mim mesma, ao meu corpo, à minha vida, à minha saúde. E que a gente possa sempre prestar atenção quando alguma doença já se instalou, né? Mesmo, e não precisa ser doenças grandes, às vezes é uma alergia, às vezes é uma dorzinha que aparece aqui, é uma dificuldade com alguma questão mais simples, enfim. Mas tudo isso, ela traz um resultado de uma coisa que já é antecedente, né? Então já é de uma maneira de pensar, de uma vibração, de uma energia. Então que a gente possa pensar na nossa vida, o que eu faço que me põe mais próximo a essa vibração baixa, né? Então, o que eu faço de mim na minha vida, né? As coisas que eu não digo, as mágoas que eu guardo, os ressentimentos que eu vou acumulando, qual é o tipo de vida que eu escolho ter? Será que eu tô indo feliz trabalhar? Será que eu tô escolhendo fazer coisas no meu dia a dia que me trazem uma sensação boa, uma alegria? Ou será que as coisas que eu cultivo no meu dia a dia só me trazem mais sofrimento, desgastam a minha energia? As relações que eu cultivo, elas me fazem bem? Ou são relações que me põem para baixo, que são difíceis? E se eu preciso ter alguma dessas coisas na minha vida, será que eu não posso mudar a maneira com que eu me relaciono com isso? Será que o meu trabalho ele toma todo o meu tempo? Será que eu não consigo de alguma maneira ajustar isso ou tornar isso um pouco mais agradável? Porque, como eu falei, a gente planta o tempo inteiro o que a gente depois vai colher. Às vezes agora a gente está enfrentando alguma doença que a gente começou a plantar há muito tempo atrás. Então que a gente possa prestar mais atenção nesses recados. Eu acredito que a doença ela vem mostrar que alguma coisa precisa ser mudada, precisa ser transformada, precisa ser olhada com carinho. Às vezes a gente não vai conseguir a cura de uma hora para outra, às vezes a gente está colhendo um processo de vidas e vidas, então que eu preciso agora para me desligar, me desconectar desse padrão, eu vou precisar de bastante tempo, então, mas que pelo menos eu comece a olhar com carinho para o que meu corpo fala, para as mensagens que meu corpo traz. Então, terminando por aqui, como eu disse, é um tema bem amplo, tem muita coisa para discutir, conversar e aprender com isso, mas que a gente, pelo menos, comece agora a ficar mais atento a esses recadinhos que o nosso corpo traz, que a gente comece a prestar mais atenção, como está a nossa energia, a nossa vibração, e que a gente sempre pense nisso, a gente está nesse momento plantando o que eu vou colher lá na frente.
Então que a gente plante sempre muito amor, muito cuidado com nós mesmos, isso faz parte do amar a nós mesmos, é cuidar de nós mesmos, desse veículo, né, esse corpo que tá com a gente nessa vida, que a gente possa, assim, cuidar bem dele, e não só do corpo, da mente, do espírito também. Um grande beijo a todos e boa noite.